falar do Evangelho de Lucas, capítulo 11, de 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas, e provais as obras dos vossos pais. Pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou-lhe: eu lhe enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peça contas desta geração, do sangue de todos os profetas derramados, desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre os altares e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso, e esta geração, ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave das ciências. Vós mesmos não estastes ainda, impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Amavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu comecei a falar da palavra de Deus depois que eu ouvi um padre dizer: um verdadeiro cristão, ele tem que ter uma história. O evangelho precisa sair do coração e eles têm que ser perseguidos. Cara, eu fui muito perseguido desde criança. Cresci. E daí, quando eu vi que estava percebendo que eu tinha umas coisas que eu fazia errado, eu busquei desde 86 até 1999 mudar tudo da maneira que esses idiotas, esses falsos profetas falam, os donos da verdade. Não deu. Então eu busquei a Deus, a Jesus Cristo, e Ele me mostrou o caminho. Me mostrou o caminho, me deu a paz, a felicidade, e hoje eu consigo ver que ouvindo o mundo, ouvindo a minha maneira de pensar, que o mundo estava certo, cara, eu estava numa vida de inferno. E cada vez que eu procurava esses falsos profetas, esses donos da verdade, cada vez que eu ouvia eles, mais eu me afundava. Aí Jesus Cristo foi lá e me levantou, me botou de pé e me deu a paz, a tranquilidade, a felicidade. Aí ele disse: segue o caminho da verdade, a vida com honestidade. E eu comecei a viver. E esses mesmos falsos profetas, esses mesmos donos da verdade, os fariseus, donos de igreja, são os mesmos que não aceitam a minha felicidade, porque eles estão certos, sem estudar, buscam o conhecimento. Eu me recordo que esse dia veio um sobrinho meu lá de Três Passos, veio para cá para pedir ajuda, que eu estava com problemas de droga e coisa, né? E eu arrumei um lugar lá para ele se recuperar, para ele fazer essa formação e buscar a Deus. Aí ele ficou na casa de uns parentes lá, e uma semana, duas depois, eu fui lá visitar ele, ver como é que ele estava. Aí os mestres da lei, os donos da verdade, os que não buscam estudar a Bíblia, não buscam o conhecimento de Deus, os que só sabem fazer fofoca, cara, não, uma cervejinha ele pode tomar, isso não dá nada. Digo, então eu não vou dizer nada. Resultado,
caiu na bebida, caiu na droga, caiu num problema, deu briga de família aqui, deu briga de família lá, tudo inimizade. Isso vai me refletir o quanto é ruim a fofoca. Que novamente, se eu for fofoqueiro, se eu for calunieiro, se eu sou um mentiroso, se eu sou um fracassado e não busco a Deus para buscar ajuda, eu preciso sempre fazer fofoca, calúnia daqueles que estão em Deus. Assim, Abel, Zacarias, Jesus Cristo, os discípulos, tudo foram perseguidos. Aí eu vejo depois que Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo deixou os discípulos e Satanás deixou seus discípulos para condenar aqueles que falam em Deus. Eu tive que tomar uma decisão muito forte. Quando eu descobri tudo, eu descobri isso porque eu fui à busca da verdade, porque eu fui em busca de conhecimento, eu fui em busca de experiências. E eu tive a experiência errada, eu tive a experiência ouvindo no mundo, e eu tive a experiência do sofrimento que eu passei. Aí eu tive a experiência como foi ruim sair de lá. Porque quando eu vou sair daquela vida errada, quando eu vou sair daquela vida do pecado, é muito ruim, porque o capeta está instalado dentro de mim. E ele não quer que eu ouça a verdade. Ele não quer que eu ouça o que falam de Deus. Ele não quer que eu ouça o caminho que eu devo seguir. Aí, ele faz com que eu manipule a minha mente para falar mal daqueles que falam de Deus. Aí, por isso que eu sempre tenho que cuidar da minha mentalidade. O que a minha mentalidade está pensando? Se a minha mentalidade está pensando em eu agir alguma coisa de acordo com estão os mandamentos, eu posso fazer, que daí vem de Deus. Agora, se a minha mentalidade está de acordo em fazer fofoca, eu não sei como é que essas pessoas, eu era assim, dá para dizer que sei, né? E não sei como é que as pessoas não param para olhar entre si. Será que não estão errados em falar mal de quem fala de Deus? Será que as pessoas não estão falando errado em condenar daquele que fala de Deus? Desde quando eu criança, eu nasci, eu sabia que Deus existia. Mas também desde quando eu era criança, meus avós, meus pais, meus tios, meus primos, meus sobrinhos, tudo vem seguindo o mesmo lema de errado, que nem diz o Jesus Cristo ali. Os nossos pais que mataram os profetas e nós estamos fazendo os túmulos deles. Nós estamos apoiando nossos pais. Se nossos pais erraram, eu vou continuar errando? Não, eu preciso buscar o caminho correto. Eu preciso buscar um conhecimento. Eu preciso buscar um entendimento. Essas coisas estão erradas. Se eu não gosto que falem fofoca de mim, por que eu vou fazer fofoca dos outros? Se eu não gosto que me logro, que me roubam, que me enganam, por que eu vou lograr enganar os outros? Eu preciso ter essa mentalidade. Cara, se eu não gosto de um bêbado, por que eu sou bêbado? Cara, se eu não gosto que usam droga, por que eu vou usar droga? A gente tem que parar para analisar essas coisas, sabe? A gente não para pensar. Aí, como eu digo, né? Eu não queria isso. Eu não queria fazer as coisas para a pessoa. Meu coração não aceitava isso. Isso me deixava mal. Me deixava com depressão, me deixava com angústia, me deixava aquele vazio no coração. E eu queria ouvir o mundo. Da maneira mais fácil. Eu vou tomar um remédio. Eu vou numa macumba. Eu vou num pastor, vai fazer uma oração para mim, vou ficar bom. O cara quer ir pela vida mais fácil para mudar. E a mira mais fácil é fazer fofoca dos outros. Mas eu preciso buscar a verdade, eu preciso buscar o conhecimento, eu preciso buscar o entendimento e fazer experiência comigo mesmo. E daí falar de Deus. Quando eu comecei a falar da palavra de Deus, eu já sabia que muita gente ia se afastar de mim. Porque a verdade, ela dói
de quem está na mentira. Por isso que eu volta e meia digo, alguém me apresenta onde que eu estou roubando, onde que eu estou prejudicando alguém, que eu quero fazer reparações. Mas ninguém me apresenta onde que eu estou roubando, onde que eu estou prejudicando. Mas falo que eu sou ladrão, falo que eu sou caloteiro, falo que eu sou mentiroso, falo tudo errado. Legítimas fofocas, legítimas calúnias, coisa do Satanás. E eu vou ter vida eterna se eu fizer a vontade de Satanás, né? Nós precisamos parar para pensar nisso aí. Meu avô, como reclamava do meu avô que era um bêbado. Cara, hoje está todo mundo bebendo. Os pais de muitos aí reclamam dos pais que eram bêbados, que se incomodavam. Hoje continuam bebendo. A gente tem que ver onde que está o erro lá atrás para mim não fazer igual. Eu preciso buscar uma reformulação, eu preciso buscar uma mudança. E isso eu só vou conseguir essa reformulação, pegar esse caminho correto, se eu escutar a palavra de Jesus Cristo. Se eu escutar a maneira como ele viveu e se eu viver na honestidade. Somente a verdade no meu coração vai me trazer felicidade. Somente a verdade no meu coração vai me trazer vida eterna. Eu preciso prestar atenção nisso, antes de ficar fazendo fofocas e calúnias e perseguindo aqueles que falam de Deus. Eu preciso apoiar aqueles que falam de Deus, eu preciso buscar o conhecimento, eu preciso buscar o entendimento. A partir de buscar o entendimento, botar em prática o conhecimento de Deus, eu vou perceber, meu coração vai perceber que Jesus Cristo só chego a ele através da humildade, ouvindo verdade no coração, sem mentira, misericórdia. Eu aprendo a perdoar a mim e as outras e eu passo a ser uma pessoa totalmente honesta, misericordiosa, humilde, verdadeira. Isso é o caminho do reino do céu, isso é o caminho de Deus. Mas eu preciso fazer um esforço, eu preciso me vigiar todos os dias fazer reparações, olhar para mim, ver se eu não faço fofoca de uma pessoa, não olhar, ver uma fofoca de uma pessoa lá e sair falando, passando adiante, não. Falar apenas aquilo que eu vejo e que eu ouço que seja verdade. Abraço, Deus abençoe todos vocês.